Olá, caro amigo do canal A História é Outra. Nesta aula, continuarei nosso assunto sobre a história do café. Na aula anterior, fiz um breve retrospecto de como a origem do café ocorreu em alguma região da Etiópia, cruzou parte do mundo até chegar em terras brasileiras. E hoje vou contar para vocês como o café foi sendo produzido e se tornou um dos maiores produtos nacionais. Antes disso, eu peço para você se inscrever no canal e apoiar o nosso projeto. Conto com seu apoio. Final do século XVIII, 1774 em específico, chega às mãos dos frades barbadianos, Rio de Janeiro, várias sementes de café. Eles plantam na região do convento e logo após essas sementes são distribuídas aí e foram parar nas mãos dos fazendeiros do Rio de Janeiro. Região específica do Rio de Janeiro é o oeste do Rio de Janeiro, conhecido aí como Vale do Paraíba. Antes disso, o café foi plantado no Pará, no Maranhão. É recorrente certas perguntas que levantam o questionamento por que o café não foi um produto aí que promoveu a economia paraense, maranhense. Por que o centro do café está ali no sudeste, esteve no sudeste e não na região norte? A resposta não é complicada, a resposta é bem simples. O plantio do café precisa de alguns cuidados necessários. Primeiro é o clima. Um clima aí que vai variar de 5 a 23 graus centígrados, muito diferente do clima do Pará e do Maranhão. Terras férteis, favoráveis ao cultivo do café. Chuvas regulares, não chuvas intensas como é no Pará. Devido a esse conjunto de fatores, promoveu aí a economia aí do sudeste do Brasil, em especial Rio de Janeiro e, mais tarde, São Paulo. Diferente de outros gêneros, o café ele exige um certo modo de trabalho diferente. Vamos aqui comparar com o plantio do açúcar. O açúcar foi um dos maiores ícones de exportação, produtos de exportação do Brasil. O grande centro desta produção foi no Nordeste brasileiro. E o cultivo da cana-de-açúcar requer regiões, grandes fazendas, plantios de cana-de-açúcar, criação de gado. Em alguns recursos, alguns fazendeiros faziam o seguinte: dividiam a fazenda em algumas partes, uma parte era destinada ao plantio do canavial, outra parte à criação de gado. E assim, em tempos, era feito um rodízio. A terra sempre permanecia aí adubada. Mão de obra escrava intensa, porque uma vez que você corta a cana-de-açúcar, é preciso outro plantio. Não é a mesma coisa com o café. O café ele é plantado e leva de 4 a 5 anos para poder produzir os primeiros grãos. Um arbusto de café, diferente da cana-de-açúcar, pode dar vários grãos aí por muitos anos a fio. Então é um modo de produção que gera despesas ou gera economia para o seu fazendeiro, diferente do grande dono de canavial. Vale lembrar aqui que a região do Vale do Paraíba possuía de 300
a 900 metros de altitude e clima favorável para a plantação do delicioso café. Alguns dados interessantes para o estudo. Vou aqui sugerir o título do texto é A Economia Brasileira no Império, de 1822 a 1889. O trabalho e a pesquisa foi levantada e produzida aí por Marcelo de Paiva Abreu e Luiz Aranha Corrêa do Lago. Esses dois escritores, pesquisadores, vão falar que de 1800 a 1850 o Brasil aí teve um aumento de 0,4% no PIB. E esse aumento é devido à grande produção de café. Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, neste período, correspondia aí a 80% do total de café. E desses 80%, com outras regiões, somava 100%, mas quando o assunto era exportação de café, só o Vale do Paraíba era responsável por 41% de exportação. Mas, em linhas gerais, podemos afirmar que desde os meados, ali, início do século XIX, até 1930, o café foi o principal produto de exportação brasileira, representando aí 50%. Que é muita coisa. Mas nem tudo são flores. E quando se trata de Brasil, brasileiro, tecnologia, estratégia, eu presumo dizer que o Brasil nunca foi um país de ponta nestes quesitos. Quando descobriu-se a potência que o café gerava, os fazendeiros ali do Vale do Paraíba, que era a aristocracia política do Brasil destas primeiras décadas aí do século XIX, ali carioca, ali no entorno e no Vale do Paraíba, começou um grande boom. Todo mundo só queria saber de café. Então muitos fazendeiros fizeram o seguinte: o interesse deles era produzir café. Então desmatavam a Mata Atlântica, que é que revestia aí quase 100% aí da parte litoral do Brasil, foi cada vez mais sendo escassa, sendo desmatada, acabando. Então a Mata Atlântica ali do Rio de Janeiro foi praticamente a zero, porque muitas áreas foram abertas para o plantio do café. E ainda mais, deste plantio não era um plantio com tecnologia ou pelo menos conhecimento próprio para isso. Os fazendeiros e os grandes agricultores da época não se recorriam a estudos do solo, forma de plantio, não. Então plantavam de qualquer jeito para produzir de qualquer jeito. Daí consequências apareceram: desmatamento da Mata Atlântica, erosão do solo, enfraquecimento do solo. Alguns técnicos do assunto vão falar que o café deveria ser plantado não enfileirado em linha reta, mas em uma linha meio sinuosa, meio curva, para proteger a terra, as encostas das montanhas, impedindo desmatamento, impedindo erosão do solo, para não ocasionar grandes tragédias. E não foi isso que foi feito. Não foi isso que foi feito. Com o passar do tempo, todos esses males aí, essas consequências negativas foram aparecendo. A população carioca, fluminense, começa a ser prejudicada, o solo enfraquecido, e o que era um celeiro ali aquecido pelo café, um grande centro econômico ali do Brasil, Vale do Paraíba, a partir de 1850, aquela região passa a ser cada vez mais esquecida. As cidades ali em torno do Vale do Paraíba, que um dia
Foram cidades vivas, cidades promissoras, que atraíam pessoas de diversos lugares, cada vez mais passam a ser esvaziadas. Monteiro Lobato já tinha escrito, observado esse detalhe. Ele escreve um livro chamado Cidades Mortas, que eram cidades que um dia foram vivas por conta do café, que um dia foram aquecidas por conta do café. Hoje são cidades que apenas trazem o memorial de um passado glorioso. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.